Fazer uso do grande expediente, o deputado Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro. Vossa Excelência terá 25 minutos. O governo está melhorando, né? Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, ocupo esta tribuna tomado de uma emoção e de um orgulho nacional, dizendo que se pudesse escolher um tema para o mês de abril, escolheríamos com toda certeza o mês da liberdade. Isto seria possível por diversos motivos. No dia 21 de abril, marca o dia de Tiradentes, trazendo o resgate da memória da Inconfidência Mineira. Aliás, não é demais dizer que, em Cebolas, no município de Paraíba do Sul, vizinho de Partido Alferes, possui um museu com os restos mortais de Tiradentes, e que sempre, em 21 de abril, é comemorado o Dia da Inconfidência, uma homenagem ao nosso Tiradentes. Perto do dia 21, o dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu esta terra, tão bem definida por Pero Vaz de Caminha em sua célebre carta, em se plantando tudo dá. É uma terra fértil, promissora e de desenvolvimento permanente. E com o espírito do descobrimento, da descoberta, da visão de futuro, que ocupa esta tribuna hoje, como deputado federal, tenho orgulho de reverenciar aqueles que foram encontrados por Cabral, até porque hoje é o seu dia, 19 de abril, o Dia do Índio. Nativos recepcionaram a nau de Pedro Álvares Cabral, e sem qualquer pretensão de traição à memória, bravos guerreiros que desbravaram as terras, deixaram heranças de sobrevivência e, acima de tudo, o espírito de união, de comunidade, de tribo e de família. A mágica forma de curar dos índios até hoje é utilizada pelos recantos do país, com as folhas e ervas medicinais, o que demonstra o cultivo da tradição, da perpetuação, de herança e de história. Uma demonstração de sobrevivência e de fé, esperança. Aliás, o que no dia a dia cultivamos nesse imenso país, cada um de nós em nosso estado e em nosso município. É a inspiração do saudoso Juscelino Kubitschek, quando viu o horizonte de Brasília, deste Planalto Central, acreditou no futuro da nação. 21 de abril completa 53 anos da inauguração de Brasília, a nossa capital. Não posso deixar de fazer menção, neste meu pronunciamento da tribuna, ao nome de uma grande pessoa que fez parte da minha vida e que muito me ensinou. Não era de origem indígena, nem mesmo cultivou esse tipo de vida, mas cultivou ao longo de sua vida a filosofia desses primitivos habitantes desta terra chamada Brasil. Não muito longe, em Partido Alferes, meu município, nesta data, 19 de abril, comemorávamos sempre o aniversário da senhora Maria Terezinha Pena Teixeira, Dona Terezinha, para os mais próximos e para o povo, minha sogra, por que não dizer minha segunda mãe. Esta mulher de fibra cultivou ao longo da vida e ao longo do seu bravo, e ao lado do seu bravo esposo, também já falecido, senhor Antônio Teixeira, uma vida de resistência, de sobrevivência, criando 9 filhos. Convivi e convivo, senhor presidente, com esta família até hoje, porque Giane, uma das filhas do casal, tornou-se minha esposa e com ela tivemos 3 filhos, Eurico Neto, Thomas e Rudá. Nós, em nossa família, cultivamos os ensinamentos da Dona Terezinha. E não seria exagero de dizer que ela nasceu realmente num dia especial. E com todo o espírito de família,
de união, de comunidade, de tribo mesmo. Registrarei sempre, na memória da minha vida política, a utilização desta data, da tribuna da Câmara, local de grandes discussões e debates, principalmente por estar inspirado por fatos tão relevantes que conjugam o espírito de liberdade, comunidade, família, patriotismo, história, cultura e principalmente cidadania. Ainda sobre Dona Terezinha, que se viva estivesse, comemoraria seu aniversário nesta data, no estilo conhecido, com toda a família à volta da grande mesa, sempre preocupada em servir todos, pois assim era sua vida, servir, mas não se preocupava em servir apenas sua família. Durante sua vida, dedicou-se a obras de caridade. Através da Pia de Santo Antônio, promovia ações para proteção e apoio aos pobres. Sua devoção, até hoje lembrada, agora por iniciativa dos familiares, na missa de terça-feira da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, quando ao final o padre abençoa a distribuição, os pães de Santo Antônio, impossível nesse momento não lembrar de Dona Terezinha. Faço essa referência tão especial, embora de cunho pessoal, porque quando estamos ocupando um cargo público, o fazemos com o suporte da família. E Dona Terezinha era uma assessora política nata, um autêntico cabo eleitoral. Desta forma, neste dia do índio, que a filosofia da tribo dá lições de proteção à família, agregando em suas ocas gerações e gerações e transmitindo os ensinamentos dos ancestrais aos herdeiros, faço minha referência à família de modo muito especial, para dizer que através dela cheguei até aqui. Curiosamente, como já disse no início, o mês de abril é o mês que poderíamos considerar o mês da liberdade, e lembrando-se do sol da liberdade em raios fúlgidos que brilhou no céu da pátria nesse instante, abro o caminho neste pronunciamento para reverenciar outro personagem ilustre da nossa história, lembrando também neste mês de abril, e que, para meu orgulho, nasceu onde hoje é o município de Partido Alferes. Estamos falando de Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do hino nacional brasileiro, que nos deixou um legado de grande importância para a pátria. O hino que muitas vezes nos faz chorar de alegria e emoção, porque, posso afirmar, é a alma manifesta do Brasil quando música e letra traduzem o espírito do brasileiro. Quantas vezes ouvimos aqui nessa casa, senhor presidente, o hino nacional? A força desse hino é tão grande que emociona e faz com que muitos de todos nós derramem lágrimas com os versos de Joaquim Osório Duque Estrada, na inspiração do momento, do evento, da vitória, da derrota. O hino, com a letra de Joaquim Osório Duque Estrada, tem a suprema capacidade de provocar no brasileiro o orgulho de ser brasileiro. O hino nacional une a todos. Por isso, somos uma nação unida, um país unido, quando cantamos o hino nacional brasileiro. Mas quem foi esse homem que escreveu poucos versos e se popularizou com apenas um poema, a letra de uma música que se transformou no hino nacional brasileiro? Filho de militar, Joaquim Osório Duque Estrada estudou no Colégio Pedro II, recebendo em 1888 o grau de bacharel em letras. Engajou-se na campanha pela abolição da escravatura, auxiliando José do Patrocínio. Findo o curso, mudou-se para São Paulo, matriculando-se na Faculdade de Direito em 1889 e, ao mesmo tempo, escrevia no jornal Diário Mercantil. 2 anos depois, Joaquim Osório Duque Estrada abandona o curso de Direito e vai para a diplomacia, nomeado para atuar no Paraguai
ficando no cargo por 1 ano. Foi professor de francês no ginásio de Petrópolis, município também vizinho de Pati do Alferes. No Rio de Janeiro, assumiu como regente interino da cadeira de História Geral do Brasil do Colégio Pedro II. Em 1905, decidiu-se renovar-se, largando o magistério e dedicando-se de vez à literatura e à imprensa. Em 1910, dirigiu o Correio da Manhã, quando criou uma seção de crítica literária, chamada Registro Literário, uma novidade que se implantava no jornalismo da época. Joaquim Osório Duque Estrada nasceu no dia 29 de abril, e por esta razão estou aqui, desta tribuna, também rendendo homenagem a este grande homem da história do Brasil, inspirador de muitas ações e paixões nacionais. Senhoras e senhores deputados, minha história política encontra-se com esse grande poeta, autor da letra do hino nacional brasileiro, porque somos da mesma cidade, Pati do Alferes. Mas, no meu caso, preciso tecer comentários de grande importância, pois nasci no município de Vassouras, tendo em vista os recursos médicos da época. O médico Dr. Hélio de Almeida Pinto fez as 4 cesarianas dos 4 filhos que a minha mãe teve, e o hospital Eufrásia Teixeira Leite. O hospital este, senhor deputado presidente, que como deputado federal vou poder ajudar muito. E muito me orgulho hoje, sendo irmão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Vassouras, mantenedora do hospital. Sou de Pati do Alferes, hoje cidadão reconhecido pelo Poder Legislativo, onde meu filho Eurico Neto, o Juninho, é vereador, mas com as raízes no histórico município de Vassouras, de onde se emancipou Pati do Alferes em 1987, sendo assim a relação direta com a terra natal. Meus primeiros passos na vida pública se deu no município de Vassouras há 31 anos, em 1982, quando me elegi vereador mais novo daquele parlamento, muito embora, naquela época, defendia com outros 3 amigos vereadores, Carlos Celino, que me colocou na vida política, Salim Machado da Costa e José Nunes Vieira Filho, os interesses do então distrito de Pati do Alferes, Avelar e Conrado. Lutei com diversos amigos pela emancipação de Pati do Alferes e Avelar e por diversos projetos da comunidade. Tenho muito orgulho em ter sido o primeiro prefeito eleito do município de Pati do Alferes nas eleições de 1988, tomando posse em janeiro de 89. Exerci o mandato até dezembro de 1992, quando fui sucedido como segundo prefeito da minha cidade pelo meu vice-prefeito Alexandre Lisboa. Voltei à prefeitura de Pati do Alferes em 1997, como terceiro prefeito eleito, exercendo o mandato até 31 de dezembro de 2000. Assim, minha vida pública e política em Vassouras e em Pati do Alferes se misturam no tempo e na história, numa constante luta pelo desenvolvimento da região. Tanto é que acabei por ser prefeito do município de Vassouras, voltando ao lugar que nasci, podendo dar minha contribuição para o desenvolvimento daquele município. A história de Pati faz parte da Rota das Esmeraldas, integra o chamado Caminho Novo e teve início, segundo o IBGE, entre 1700 e 1725, quando o sertanista Garcia Rodrigues Paz Leme, a caminho de Minas Gerais, chegou ao local conhecido como Roça dos Alferes, de propriedade do alferes Leonardo Cardoso da Silva, em cujas terras havia uma grande plantação de uma palmeira, conhecida pelo nome de Patis, palmito amargoso. A combinação do nome de palmeira com a patente militar deu origem ao nome Pati do Alferes, nome dado à vila ali fundada em 1820.
Partido Alferes continuou crescendo apenas dentro dos limites das grandes fazendas e não houve interesse naquela época pelo desenvolvimento urbano. Importante destacar um dado histórico, que em 15 de janeiro de 1833, a sede de Partido Alferes foi transferida para a Vila de Vassouras, só retornando em 1987, com a emancipação político-administrativa defendida bravamente pelo seu povo. Também, em 15 de janeiro de 1833, foi criado a Vila de Paraíba do Sul, que também saiu de Partido Alferes. Conhecido pela grande produção agrícola do tomate, sendo o maior produtor do estado, terceiro do Brasil, foi a inspiração para a criação, em meu primeiro governo, como primeiro prefeito, da Festa do Tomate, um dos grandes acontecimentos do interior do estado do Rio de Janeiro, e que, em ação também pioneira, foi o primeiro município do Brasil a incluir a programação, na programação da festa, evento evangélico gospel, abrindo a considerável grande festa. E também foi pioneiro no Brasil a incluir a programação católica na grande festa agropecuária, que é a Festa do Tomate. Em 1989, ainda como primeiro prefeito de Partido Alferes, fui criador e pioneiro no Brasil na implantação do transporte escolar, tanto do ensino básico quanto também do universitário, e que veio a se tornar, anos depois, um programa do governo federal, e hoje tem em todos os municípios do Brasil. Isso é um orgulho muito grande de todos nós patienses. Foi em Partido Alferes que, pela primeira vez, um prefeito, uma prefeitura, criou o transporte escolar próprio. E hoje é um programa que se estende a todo o Brasil. Outro fato pioneiro na minha vida política foi ser o primeiro e único a presidir a SEASA-RJ por 2 vezes, 95 a 96 e 2001 a 2002. É preciso lembrar ainda, em dado histórico, homenageando a liberdade da qual já falei nesse pronunciamento, que foi em Partido Alferes que se desenrolou um dos mais importantes levantes de negros do estado do Rio de Janeiro. Manuel Congo, escravo da fazenda Freguesia, entrou para a história como líder que em 1838 fez tremer os sólidos alicerces do regime escravocrata fluminense nas terras do café. Manuel Congo e Mariana Criolo foram presos por outro notável brasileiro, Duque de Caxias, no morro que ficou denominado Morro do Fama, próximo ao bairro de Coqueiros, em Partido Alferes. A freguesia, notabilizada pela fuga de Manuel Congo, a fazenda Freguesia, voltaria à cena em 1965, pelas mãos de outro grande brasileiro, embaixador Pascoal Carlos Magno. A aldeia de Arcozelo foi criada, aliando a arquitetura original da sede da fazenda com adaptações de outros prédios para a formação do maior núcleo cultural da América do Sul. Aproveito este momento para comunicar às senhoras e senhores deputados que, dentre minhas prioridades, está a possibilidade, nesta aldeia de Arcozelo, criada pelo embaixador Pascoal Carlos Magno, o maior animador cultural do Brasil, responsável por grandes revoluções no teatro brasileiro, a criação de uma unidade descentralizada de ensino do Colégio Pedro II e uma unidade descentralizada também do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, para que a gente possa interiorizar o ensino profissionalizante federal no Brasil, e para um curso técnico de artes cênicas, bem como a criação da Universidade Federal de Artes, Faculdade de Artes Cênicas. Vejo a ligação da história que faz agora encontrar objetivos de 2 grandes personalidades ilustres com atuação em Partido Alferes, Joaquim Osório Duque Estrada e o embaixador Pascoal Carlos Magno. Osório Duque Estrada
estudou no Colégio Imperial Pedro II, e ambos, Pascoal e Osório, escreveram colunas e artigos no jornal Correio da Manhã. Hoje, a aldeia que Pascoal Carlos Magno, a aldeia cultural que Pascoal Carlos Magno criou, vai, se Deus quiser, abrigar uma unidade descentralizada do Colégio Pedro II, graças ao nosso ministro da Educação. Este projeto figura no rol dos projetos pelos quais tenho lutado nesta nobre missão de deputado federal eleito pelo PV do Estado do Rio de Janeiro. Não penso só na população de Partido Alferes e municípios vizinhos como Miguel Pereira, Vassouras e região. O ousado projeto educacional para a aldeia de Arcozelo possibilitará o alcance nacional de ocupação, pois o local, a dotação de infraestrutura para um verdadeiro campus universitário, para a troca de informações, para as pesquisas da arte e para a divulgação dos trabalhos. Como dizia seu criador, a aldeia de Arcozelo é o local de todos, de todas as artes e de todos. Pati tem relevância na história do Estado do Rio de Janeiro e na história do Brasil, por sua importância na colonização da região do Vale do Ciclo do Café, a qual pertence. A importância histórica de Partido Alferes faz-me lembrar também da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, tombada em 1973 pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi o primeiro tombamento por iniciativa popular e teve à frente o renomado defensor do patrimônio, saudoso professor Augusto Silva Teles, que era morador do bairro de Palmares, em Partido Alferes, e Gioconda Guimarães Bernardes e Eurico Pinheiro Bernardes, meus pais, que também lideraram esta iniciativa popular. O tombamento completa este ano de 2013 40 anos, necessitando, senhor presidente, de recursos na ordem de 2,5 milhões para término das obras de recuperação da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Partido Alferes, e hoje, como deputado federal, farei tudo para arrumar esses recursos. Falamos do passado e da história até aqui, para justificar a conjugação da vida de pessoas tão importantes que aniversariam ou são lembradas nesse mês de abril, e que, em especial, no dia 19 de abril, quando ocupa esta tribuna, mas é preciso falar do presente e do futuro. Sendo assim, destaco importantes ações que fazem parte de minha prioridade para Partido Alferes, Vassouras, Miguel Pereira, Paracambi, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Valença, Rio das Flores, Barra do Piraí, Pinheiral, Paraíba do Sul, Três Rios, Areal, Comendador Levi Gasparian, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, entre outras. Os mandatos como prefeito de Partido Alferes e Vassouras, bem como a ocupação de diversos cargos no governo do Estado do Rio de Janeiro, construíram minha experiência na administração pública e levam-me agora, como deputado federal, a defender prioridades e buscar iniciativas e projetos para a implantação de escolas, de faculdades, de cursos técnicos, com a formação educacional e profissionalizante dos nossos jovens, melhoria na coleta, destinação e tratamento dos resíduos sólidos, do lixo, projetos para a melhoria da saúde, mola mestre e imprescindível da obrigação do Estado, e que hoje é a maior reclamação de todos os moradores da nossa região. Ampliação das áreas atendidas com saneamento básico, isto é saúde preventiva. Ações para que o governo federal possa auxiliar financeiramente as mais de 2.100 fundações e santas casas de misericórdia do nosso Brasil, hoje com enormes dívidas, como é o caso do Hospital Fundação Miguel Pereira e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Vassouras, da mantenedora do Hospital Eufrásia Teixeira Leite.
defender a prioridade que hoje mobiliza todas as classes para a busca de aprovação para que o governo federal possa aplicar 10% na saúde e que o aumento do valor pago pelos procedimentos hospitalares do SUS, além de olhar para os portadores de doenças raras, da mesma forma que há alguns anos começamos a olhar para os portadores de necessidades especiais. Cita aqui o PL do ex-deputado federal pelo PV, Leonardo Matos, aprovado pela Câmara nesta última quarta-feira, diminuindo o tempo de contribuição para que os portadores de necessidade especial possam se aposentar. O mesmo precisamos fazer aos portadores de doenças raras. Também a aprovação de 100% do royalties do petróleo para a educação, acesso à cultura e à informação, maior apoio do governo federal aos nossos produtores, acesso 100% digital para todas as comunidades. Também maior apoio aos produtores de produtos perecíveis. Senhor presidente, muito obrigado. Para que no futuro não falte alimento no nosso Brasil, com liberação de financiamentos, de patrulhas agrícolas, manutenção e pavimentação de estradas vicinais, eletrificação rural para as comunidades rurais ainda não atendidas, programas que incentivem a energia limpa, menos desperdício da água potável e acesso a todos para uma moradia digna, através de programas que permitam que cada cidadão possa ter sua casa própria, eliminando as residências localizadas em áreas de risco e promovendo o democrático assentamento urbano e rural, valorizando ainda a liberdade para que o cidadão seja formado para capacitação e integração social, na busca de programas que conjugam educação e saúde para o corpo e para a mente, que cada escola possua uma quadra esportiva, com a atuação de professores de educação física, formados em licenciatura plena, e que através dos esportes possamos ter políticas públicas que desestimulem o uso de drogas entre os nossos jovens e até mesmo, como é o caso das nossas crianças, como é o caso do crack, e na ampliação da equipe de saúde da família, com a entrada dos fisioterapeutas. Deputado Eurico Júnior, peço a parte a vossa Deputado excelência. Roberto Lucena, nosso PV de São Paulo, com a parte saudado. Inicialmente, deputado Eurico Júnior, eu quero saudá-lo, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento brilhante que Vossa Excelência faz neste momento em que ocupa a tribuna para o seu grande expediente. Vossa Excelência que nesta casa chega para ocupar aquele espaço de mandato que era do nosso ilustre deputado Dr. Aloísio, que atualmente está prefeito no Rio de Janeiro. E